otaku e curiosa! Chegou um anime novo que tá fazendo um burburinho danado? Lord of Mysteries? A animação é um espetáculo, a proposta é irada, mas... essa história? É tipo um quebra-cabeça que te deixa coçando a cabeça? Se você curtiu a vibe, a premissa, mas ficou meio hã? Esse vídeo é pra você. A gente vai desmistificar essa bagaça sem grandes spoilers e te dar a base pra você embarcar de vez nessa aventura. Mas antes de a gente mergulhar nos mistérios, já deixa aquele likezão e se inscreve no Recap Otaku Brasil. Aqui é o seu ponto de encontro para desvendar os animes mais complexos, discutir teorias insanas e ter resumos que te deixam por dentro de tudo rapidinho. Clica no sininho para não perder as próximas loucuras. Beleza, bora pro que interessa! A história começa nos apresentando um tal de Klein Moretti. Mas espera aí, logo a gente descobre que na verdade dentro da cabeça dele tem outro cara. Um chinês que veio da nossa boa e velha terra, um lugar bem parecido com o nosso mundo. Nosso amigo fez um ritual de sorte. Sorte ou azar, né? E PA! Acabou transmigrando pra esse universo doido? Sim, eu sei. É tipo um Isekai, Gemini. Mas a construção desse universo aqui é outra pegada, viu? Bem diferente do que a gente tá acostumado. Ele acorda no corpo desse tal Klein Moretti, que acabou de se formar na faculdade, tem uma irmã massa chamada Melissa e um irmão que aparece depois, o Benson. Os pais, coitados, já foram pro andar de cima. Só que a treta é que algo muito estranho aconteceu na noite anterior com o Klein original. O bicho atirou no coco. Que tenso, né? Mas depois da transmigração do nosso chinês, a ferida some e as memórias do Klein original, evaporam. E isso é super importante porque o Klein estava envolvido com mais duas pessoas que também morreram na mesma noite e tinham em mãos um tal de diário da família Antígonos. Esse diário, que a gente já saca nos primeiros episódios, tem um poder sinistro ou um mistério gigante, porque umas organizações secretas estão babando por ele e correndo atrás. E a gente tá tipo, que parada é essa de diário? Coincidência? Acho que não. Então esse é um universo de poderes, magias e coisas assim? Absolutamente! Aqui a gente tem o conceito dos Beyonders. Beyonders são tipo os ninjas, os magos, os heróis desse mundo, só que com poderes que vêm de caminhos divinos. Existem 22 tipos de poder e cada um representa um deus diferente. O legal é que o nível 9 é o nível inicial. Ou seja, se você vira um Beyonder, seu primeiro rank é o 9. E quanto mais forte você fica, você vai pro 8, depois pro 7, pro 6 e por aí vai. É uma escadinha inversa da força. Mas virar um Beyonder não é simples não. Para começar, você precisa de uma poção mágica específica para o tipo de Beyonder que você quer ser. E a parte tensa é que tomar essa poção não é só virar um shot. Você precisa de um controle absurdo e conhecimento de como fazê-la, porque senão a pessoa pode ficar descontrolada e virar um monstro. Sim, já apareceu gente virando bicho na animação, então é um poder com um preço alto, galera. A trama começa a engrossar. Dois agentes meio badass de uma força-tarefa especial chamada Nighthawks, o Dan Smith e a Daily Simone, chegam na casa do Klein e começam a interrogá-lo. Mas não foi um interrogatório comum, não! A Simone, que já tem um poder de Beyonder, consegue entrar nas memórias do alvo. É aqui que a coisa começa a ficar meio Inception, e a gente fica tipo, eita, que poder é esse? E é aqui que a coisa fica um pouco, ou muito confusa, viu? Nos primeiros episódios, vários poderes de Beyonder são tipo jogados na nossa cara, sem explicação prévia. Então sim, Lord of Mysteries faz jus ao nome, o Senhor dos Mistérios começa a bagunçar nossa cabeça de um jeito bom. Mas calma que isso é parte da graça. Eu, particularmente, acho que é a intenção do anime que a gente vá descobrindo as coisas aos poucos, sabe? Faz parte da experiência não ter tudo mastigadinho de cara. Mas para vocês não ficarem tão perdidos, até o episódio 2, 6 caminhos de Beyonder já foram citados. Vidente, Inson, colecionador de cadáveres, investigador de mistérios, saqueador e aprendiz. E 2 que a gente já via na abertura, observador e marinheiro. É poder pra caramba! E adivinha? Nosso prota acaba escolhendo o caminho de adivinhação ou vidente.
Em termos gerais, ser um vidente permite que o Beyonder observe o estado das pessoas, detecte a localização de coisas ou pessoas e outras paradas que ainda não foram totalmente explicadas. E para esconder que ele é um transmigrador, o que é um baita segredo. E de quebra, reunir mais informações sobre o clã em que ele está habitando e sobre esse universo doido, nosso protagonista decide se juntar aos Nighthawks. Os principais que interagem com ele são o próprio Dan Smith e o Leonard, que é um personagem que você vai curtir bastante. Ele já sai em algumas missões nos primeiros episódios, principalmente as que envolvem o misterioso caderno da família Antígonos. Mas o que é esse caderno? Por que ele parece enlouquecer Beyonders que tocam nele? Por que ele é tão desejado por outras organizações secretas? Essas são perguntas que a gente só vai descobrir se continuar assistindo, meu povo. Só que em vez de voltar para casa, ele vai parar em outro ambiente, outra dimensão, outra pira. Nesse lugar, ele consegue invocar outras pessoas ao tocar em 2 estrelas. É tipo um chat interdimensional. E nesse universo bizarro, ele tem um controle maior das coisas, especialmente de uma névoa. Uma névoa que aparece em outro momento do anime e que parece ter propriedades bem interessantes, mas que ainda não foram exploradas. Aí a gente se pergunta, que dimensão é essa? Por que ele vai pra lá? Quanto controle ele tem sobre essa névoa? Essas são informações que o anime vai soltando aos poucos pra gente ficar com aquele gostinho de quero mais. Lembram do Imperador Roseli, aquele transmigrador chinês? Pois é, ele foi o criador das cartas de tarô nesse mundo, e essas cartas parecem ter uma relação direta com os poderes dos Beyonders. As cartas de tarô, inclusive, aparecem no primeiro episódio como instrumentos de adivinhação, na cena épica em que o protagonista é chamado de O Louco, um nome que ele, inclusive, vai usar como seu título honorífico nessa dimensão da névoa. Que sacada genial! Outro detalhe que a gente fica sabendo até o 3º episódio é que no caminho do vidente, o próximo nível, o nível 8, é o chamado palhaço. E é aqui que reforçamos a ideia de que para progredir, ele precisa conhecer os nomes dos próximos passos. Bem misterioso, né? E claro, existe uma ordem secreta que está atrás do caderno de Antígonos e os Nighthawks estão tentando impedir que isso aconteça. A treta é grande, então esse mundo é um prato cheio de perguntas. Será que o Imperador Roseli, que veio do mesmo mundo que o protagonista, passou pelas mesmas coisas? Existem outros transmigradores por aí nesse mundo? E o que diabo esse caderno de Antígonos esconde? Em linhas muito gerais, essa é a base que Lord of Mysteries apresentou até os 3 primeiros episódios, sem contar as minúcias da narrativa e da evolução dos personagens. Se vocês quiserem que eu comente semanalmente sobre esse anime aqui no canal, deixem nos comentários teorias e recaps que a gente está preparando para vocês. No nosso próximo vídeo, a gente pode mergulhar em mais mistérios ou até em outro anime que vocês pediram. Fiquem ligados! Valeu, otakus! E até a próxima!